Eu vejo que o perdão é um grande biomarcador de saúde, não é à toa que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está recomendando como das diretrizes que os cardiologistas perguntem isso. Sandor, por que também será? Que pode ter sido por um rancor, por um estresse, por alguma pessoa que ele tenha infartado. E sabe qual é o pior? Se ele não resolveu, ele vai infartar de novo. Começando mais um Conexão Científica, exatamente esse programa, esse podcast, que vai ajudar você a entender como utilizar os artigos científicos no seu dia a dia. Você que é profissional de saúde ou você que está querendo aprender o que há de mais atual em relação à produção científica e melhorar o seu estilo de vida, sua qualidade de vida e sua saúde funcional. Lembrando que são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. É muito artigo, é muita coisa produzida, muitas coisas que muitas vezes não são utilizadas até pela dificuldade de muitos profissionais lerem e interpretarem os artigos científicos. E hoje vou falar de um tema muito relevante, que é justamente sobre o perdão e o estresse. Mas antes quero me apresentar, eu sou o professor Dr. Sandor Balsam, professor, doutor e pós-doutor pela Faculdade de Medicina da UNB e também criador e idealizador desse método da saúde funcional em equilíbrio, que é o método SAFE. E sobre o programa Conexão de hoje, a gente tem que sempre interpretar o que você vai aprender, o que você vai aplicar, e eu tenho certeza absoluta, por isso que eu quero que você pegue sua caneta e seu papel. Você que está aí ligado no YouTube agora, podendo fazer isso, você que está do podcast, está dirigindo, não faça isso por gentileza, mas fique atento para poder ouvir isso em outro momento, porque isso vai ser extremamente relevante. Ainda mais falar de um tema que muito tempo atrás, eu digo muito tempo atrás sim, as pessoas pensavam em perdão apenas ligado à parte religiosa, mas pode ele estar relacionado com estresse? Exatamente isso. E é o ponto do nosso Conexão de hoje. É esse assunto. Será que existe uma relação do estresse com o perdão? Sandro, de onde você tirou isso? Claro, sempre o Conexão traz para vocês artigos científicos. Nós trabalhamos baseado em evidências e publicações que estão muitas vezes no PubMed, que é a Biblioteca Internacional de Artigos Científicos ligado à medicina, saúde e outros aspectos. E eu trouxe um artigo de um dos maiores pesquisadores do mundo. Você quer entender de perdão e saúde? Procure por Loren Toussaint. Loren Toussaint tem um tratado de saúde e perdão, chama Forgiveness and Health, evidências para uma teoria e evidências sobre esse aspecto. É um livro bem grande, 400 páginas, estou comprando ele agora, inclusive, está chegando para mim. E é um artigo publicado da Journal Health Psychology, publicado em 2016. E na introdução, como no Conexão, a gente gosta de trazer a rota do artigo, como o próprio autor construiu a ideia para ele poder mostrar a metodologia, mostrar os resultados, o que está impactando no seu dia a dia e, por fim, a parte prática, que hoje vai ter uma sacada importante para você. Fica até o final para estar atento. Na introdução do Loren Toussaint, ele traz o primeiro parágrafo, logo na relação, que não é de hoje que tem uma conexão mente e corpo em relação à saúde. Exatamente. Principalmente com fatores ligados, por exemplo, ao tabagismo, ao álcool em demasia, a falta de atividade física. Isso tudo aumenta o risco de morbidade, ou seja, dificuldade de realizar a sua atividade no seu dia a dia e também de mortalidade precoce. Então isso está bem claro. E ele traz num outro parágrafo muito interessante, com muitas evidências, incluindo muitos trabalhos do Loren Toussaint, a relação de perdão com depressão, com ansiedade, com transtornos psicoemocionais e também com doenças cardiovasculares. Ligado ao seguinte, quem tem maior perdão, sabe lidar com essa virtude, olha aqui que bacana, vive mais. Exatamente. Muito interessante essa percepção. Sandro, mas não tem a ver com religião. O Loren Toussaint traz isso de uma forma muito interessante, trazendo ele como uma virtude, eu diria até, Sandor, como um músculo a ser trabalhado, a ser desenvolvido. E quanto isso pode estar impactando no seu dia a dia, com algo que aconteceu na sua vida, aquilo te para e te paralisa muitas vezes. De muito aprendizado, eu tive contato com essa questão ligada à saúde em 2016, com o Dr. Álvaro Avazu, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia ligada à espiritualidade, um dos maiores pesquisadores do Brasil, né, os maiores índices de pesquisa e produção científica no Brasil, trouxe isso para mim em 2016. E aí a gente tem uma série de trabalhos mostrando essa relação, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem adotando, né, para os seus médicos, como inédito no mundo, perguntar sobre perdão, gratidão, rancor e outros aspectos. Por quê? Não é porque eles querem, é porque as evidências mostram isso. A gente vai falar mais sobre isso logo logo. Seguindo em frente, essa introdução traz essa conexão da parte física
com alguns hábitos e estilos de vida realmente inadequados, ligando com o perdão, que também está ligado à sobrevida. Para justamente ele fazer essa conexão da pergunta dele, do problema dele, que é como que o estresse, que é um componente psicoemocional, poderia estar ligado com a relação de perdão. Será que essa pessoa que tem uma relação maior com estresse perdoa menos? É uma pergunta que chamou muita atenção para trazer para a gente. Foi um estudo realizado com 148 indivíduos, dentre eles homens e mulheres, universitários, uma faixa etária jovem, 19 anos, e aí eles tiveram várias medidas para poder fazer o questionário, né? São questionários utilizados, são métricas medidas para poder metrificar isso. Um dos questionários para o estresse foi chamado Strine, são justamente 96 perguntas associadas com várias perspectivas, e aí tem vários domínios, que ele é um questionário que vai te testando. Em domínios, por exemplo, como seu trabalho, seu relacionamento, sua parte financeira, como você lidar com isso, e ele cria um score. Então, quanto pior o score, pior você sabe lidar com as situações de estresse. A gente sabe que muitos seres humanos com relacionamento, com dinheiro, o ser humano não sabe lidar com dinheiro, ele estressa muito fácil, e esse questionário traz essa perspectiva para saber como você lidar com essas dificuldades. Muito bacana. E aí ele tem um outro questionário, lembrando que existem vários questionários validados para perdão. Ele utiliza esse aqui, do Heartland, que justamente é a Ilha do Coração, um questionário muito utilizado em pesquisa, do Thompson 2005, tem uma alta reprodutibilidade, muito utilizado. Se chama Escala de Forgiveness, que é uma escala de perdão com 18 itens, onde ela oscila de 18 a 125 no seu score. Então a pessoa teria maior relação com perdão, quanto maior seria esse índice. E uma outra escala, que foi de saúde mental, do CAS, que é o K6, que oscila de 6 a 30 também, e o último de saúde física, que é justamente esse questionário ligado à sua relação com sua saúde física, relação do seu dia a dia, sua questão de mobilidade, alguns pontos gerais, que oscila de 14 a 98 com o seu score. Então o que o Toussaint fez? Trouxe esses universitários, fez essas medidas, testou, e aí, existe uma relação? Não existe? Será que essas pessoas que tinham o maior score em relação a esses fatores tinham melhor relação com perdão ou pior relação com perdão? Tá aí. É um trabalho chamado transversal, onde não busca relação causa e efeito. Foi feito em um determinado momento, onde existem algumas limitações desse tipo de trabalho que eu vou falar no final. Mas nem por isso não surge como uma hipótese, uma perspectiva para estudos futuros. Para quê? Para treinar o perdão. E eu vou mostrar para vocês que já existem trabalhos sobre isso. Vamos lá? Segue comigo, eu sei que está interessante. Você que está no podcast, fica atento. Você que está aí seguindo pelas outras mídias, anota tudo, presta atenção, porque agora os resultados vão aparecer. E tem uma imagem bem interessante aqui, onde eu mostro para vocês que a hipótese do Laurie Toussaint e o seu grupo foi realmente validada e foi confirmada. Onde fica bem claro nessa imagem que a gente tem o seguinte: quanto pior é o score mental aqui dos resultados, no eixo X aqui, a gente tem o menor valor em relação ao perdão, da mesma forma em relação ao estresse. Então o que a gente tem aqui? Menor perdão, pior saúde mental. Melhor relação com o perdão, melhor saúde mental. Chama muita atenção esse resultado porque ele abre uma perspectiva, abre uma possibilidade em relação aos possíveis causos. Você deve estar pensando, e aí, por que será? A gente vai falar sobre isso logo logo. Então vamos primeiro mapear esse resultado. Aqui ele mostra a associação direta da exposição ao estresse, porque lembrando que o questionário te expõe ao estresse, com a saúde mental. Quanto maior é o estresse, maiores são os problemas de saúde, sintomas de saúde mental, e menor é o perdão. Então essa é a relação mais robusta no trabalho encontrado. Saúde mental com estresse está ligado. E a gente vai para a questão para dia a dia, fica bem claro, né? Quando você fica chateado com uma pessoa, com uma situação, você se altera emocionalmente, e aqui ele vem provar isso para a gente também. Vamos para frente, vamos evoluindo, tudo certo por aí? Vai anotando para deixar sua pergunta, sua observação, para a gente poder seguir em frente. Aqui ele vai discutir esses resultados com a literatura, vai mostrar o que está surgindo, o que tem de novo, o que já foi produzido. No primeiro parágrafo ele já traz aí uma abordagem geral, que esse é o primeiro estudo que traz essa relação, que traz este resultado inédito, a relação do estresse com o perdão. E ele coloca algumas possíveis hipóteses, que eu achei interessante isso. Por quê? Como é um estudo que ele não tem causalidade,
é um estudo transversal, você não consegue saber o que esse cara viveu há 2, 3, 5, 10 anos atrás, ele traz hipóteses e perspectivas. Onde no estudo dele próprio, em 2005, e um outro também do Wellington, de outro autor, 2007, falam justamente o seguinte: as pessoas que sabem lidar, né, com situações de adversidade, de estresse, geralmente eles têm uma melhor saúde. Em inglês, saber lidar chama coping, saber lidar com essas situações de adversidade. É aquela pessoa que tem resiliência, exatamente com a palavra cada vez mais forte, ou seja, eu levo aquela pancada e volto e não me torno vítima daquele processo. Então eles já trazem 2 trabalhos mostrando isso, já de 10, 15 anos atrás, né, sobre essa perspectiva, que já existia essa relação, e aí ele traz um outro ponto bem interessante também. Quanto maior a relação do perdão, menor a percepção do estresse. Olha que forte isso. Na verdade, gente, 80% de tudo que você vive é uma percepção. É uma percepção. É como você enxerga o mundo. Por quê? A gente tem situações que acontecem similares com a mesma pessoa e um sofre e o outro não. Ou seja, como você lidar com aquilo, como você percebe com aquilo, é o mais importante para que você tenha uma consequência daquele processo. E aí eu acredito cada vez mais que isso é uma virtude treinável. Exatamente. Treinar isso. Que é justamente ligado à parte emocional. Treinar isso com seus filhos, treinar isso nas escolas e treinar isso nas empresas. Acredite se quiser, as pessoas que perdoam mais são mais produtivas. Artigo hoje publicado, inclusive no Instagram, lá Sandoval Z5, foi publicado hoje mostrando isso. Trabalho de quem? Loren Toussaint também, ele é o cara. Um outro ponto interessante é que ele não encontrou a relação direta do perdão com a saúde física. E aí eu falei, poxa, que pena e tal, por que será, o que aconteceu? E aí você começa a interpretar o trabalho. Primeiro, ele justifica isso com outro trabalho que ele publicou em idosos, que ele mostrou essa relação. Primeiro, que o score de saúde física dos jovens era muito alto. Então, por exemplo, vamos dar uma analogia. Quem tem maior benefício em relação à redução de pressão arterial? Que o indivíduo tem uma pressão arterial 10/7 ou tem uma pressão arterial 15/10? Fica bem claro que esse efeito resposta ele é maior com a pessoa que tem maior pressão arterial, a mesma coisa da glicemia e para qualquer aspecto. Então, se eles têm uma boa saúde física, eles não teriam nem o benefício de associação porque eles já estão bem. Ele não teria associação porque não tem resposta. Por isso que ele trouxe um outro trabalho na discussão dele, também do Loren Toussaint, já que em idosos existe essa relação. Ou seja, parece que as pessoas que têm uma pior saúde física, aí sim, teriam uma relação direta com o perdão. E ele traz esse trabalho, vou discutir um pouco mais à frente, que é um trabalho já longitudinal, que acompanha as pessoas ao longo de 3 anos, que mostraram que as pessoas que têm menor relação com o perdão hoje, têm pior relação de saúde física daqui a 3 anos. Daí surge essa observação desse estudo. Você está querendo defender o trabalho, que é ruim, que... Não, gente, eu não estou aqui. Eu sou um mediador. O meu papel é ler o trabalho, trazer para vocês e no final eu vou dar a minha opinião, ok? Vamos lá, seguindo em frente. O que a gente tem de interessante nesse trabalho que a gente tem que ter uma análise crítica também do processo? Nas limitações do autor, inclusive que ele descreve, é que é um trabalho transversal. Um trabalho avaliado naquele momento. Claro que foi feito um estudo com jovens. Será que com 40 anos é igual? Com 80 anos é igual? Com 60 anos é igual? Será que uma pessoa que tem outro problema... Gente, o estudo foi feito dessa forma. Então a gente tem que saber que pode ser extrapolado ou não. Cabe a você. Tem que ter um outro trabalho. Faz você um mestrado lá, faz você uma pesquisa. Eu estou aqui para mostrar para vocês. Ele traz esse outro ponto também da generalização dos resultados para outras idades. E ele também faz uma observação interessante. Ele fez uma análise com os 2 grupos, tanto com homem como mulher. E fica aquela pergunta, será que para a mulher isso não seria maior, essa relação? Porque a gente sabe que nos nossos dados aqui a gente percebe muito mais mulheres dizendo não perdoo na nossa plataforma da saúde funcional. Então ele sugere que os trabalhos sejam feitos com divisão de gêneros de sexo. E aí um outro aspecto que ele destaca que são questionários, são interferidos, as pessoas podem, burlar, falar outras coisas, apesar que é um absurdo isso, mas é possível. Não é igual ao exame de sangue que não mente, mas nem todo mundo a gente consegue fazer. Então são métricas de virtudes. Eu não consigo medir ainda um perdão pelo sangue, né? Não sei. Então, apesar que eu soube hoje que hoje saiu uma medida de câncer com a cera do ouvido, que é o marcador de câncer, não sei. Então são coisas que vão surgindo,
mas ele usou questionários validados para com que pudesse realizar essa pesquisa. Muito bem, como conclusão do trabalho, ele destaca mais uma vez que esse foi o primeiro trabalho, surgem essas hipóteses, essas perspectivas, e eu até paro aqui para falar assim, já que ele descobriu que o estresse está relacionado com o perdão, então será que não seria interessante você avaliar o seu nível de estresse? Você começar a perceber se você perdoa ou não, se você está trabalhando esse aspecto, e parece que cada vez mais está relacionado com saúde também. Abre também uma perspectiva para estudos futuros, estudos que possam acompanhar essas pessoas. A gente vai começar agora um trabalho com doenças reumáticas nesse sentido também. Então, por quê? Porque parece que isso tem relação com saúde, com outras doenças, já vem mostrando isso. Tem trabalhos com diabetes, pessoas que têm pior relação com o perdão, têm pior biomarcadores em relação a diabetes. Ou seja, gente, tá tudo ligado, tá tudo ligado. Então tem muitas hipóteses. Estamos falando de trabalho de 2016, 2017. Nós temos que pensar daqui a 3, 5, 10 anos o que vai ser. Isso aí vai ser moeda corrente na escola, nas faculdades, nas empresas, né? Muito além do que igreja, né? Que não tem nada a ver uma relação com a outra. Né? Apenas pensar em igreja como perdão. Não, é algo muito diferente. Outro aspecto também é a relação da resiliência e saúde. O que ele sugere? É treinar esse músculo, as pessoas terem a capacidade de passarem pelas situações, aprenderem as situações e muitas vezes treinarem para voltar mais rápido, treinarem para se reestabelecer também em relação ao seu dia a dia e não viverem tanto aquilo que parece que o grande problema é você sofrer o golpe e ficar naquela situação do golpe. E eu conheço muitas pessoas que já sofreram tantas coisas na vida e conseguem lidar bem com isso. Então, temos que criar estratégias para com que isso possa não prejudicar a saúde do indivíduo, ok? Vamos lá, vamos para algumas questões práticas interessantes aí do nosso dia a dia. Então, a gente fecha o trabalho do Loren Toussaint, mostrando essa relação direta, vamos aplicar para a nossa prática no dia a dia e trazendo alguns trabalhos para respaldar isso. O Loren Toussaint fez um trabalho em 2014 com 1.024 idosos, um N bem significativo, bem interessante, e olha que bacana, ele foi lá e mediu o perdão dessas pessoas e acompanhou ao longo de 3 anos. O que ele notou? Aquelas pessoas que tinham um score de perdão menor, né, aqui, eles tinham pior saúde física depois de 3 anos. Fica na tua cabeça aí pensativo sobre isso. Então, olha só que achado. Tem que ser um cara desse, né, para fazer isso e abrir nossa cabeça. Então, houve uma associação direta com o pior perdão lá atrás, com a relação de saúde física lá na frente. Um outro trabalho dele bem interessante, não dele, já de um outro grupo, do Emer, de 2016, também com 1.009 idosos, um N bastante significativo, bem parecido com o outro, ele mostra que as pessoas que têm menor perdão foi um preditor de depressão. Qual é a das doenças que mais cresce no mundo? Depressão. Sandro, será que as pessoas estão perdoando pouco no mundo? Não sei. Não sei. Mas da nossa base, chegando a 10 mil pessoas, a gente sabe aí que em torno de 20 a 35% estão nesses scores de tentando perdoar, posso perdoar, e se não me engano, em torno de 8% falam não perdoo literalmente, eu quero é que morra. Até dói, né, falar isso também. Então é bastante significativo. Estou falando de 10.100, se a gente está falando de 1 milhão de pessoas, né, pensando em 1 bilhão de pessoas, se a gente extrapolar para isso, a gente está falando de quanto? 1 bilhão, 100 milhões, 10 milhões de pessoas, eu quero é que morra. Então é muita gente, tá? Então, abre a cabeça. Eu era cético quanto a isso, mas está aqui. Trabalhos e mais trabalhos, vai lá pesquisar Loren Toussaint, as pesquisas mostram isso. E o que nós temos feito? Nosso banco de dados, com a plataforma da saúde funcional, o que a gente vem encontrando? Muito interessante, breaking news para vocês, novidade aí, logo que vocês vão encontrar. Mas antes, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Exatamente, você que está aí me ouvindo, vendo, vem cá. Quem deve medir o perdão? Quem deve medir o perdão? Será que você deve medir? Será que o médico tem que medir? Será que as empresas têm que medir? Será que as escolas têm que medir? Pelo que a gente está percebendo, sim. É uma métrica que daqui a pouco você está lá fazendo exame de sangue e está lá perguntando para você.
Porque na cardiologia já está fazendo. Então, a visão é essa. Se você não fez, vai lá na plataforma, faz seu check-up e mede como é que tá. E aí você vai fazer com a sua mãe, com a sua sogra. Ixi, da sogra. Calma, que será que você perdoou ela ou não? Não sei. Mas se ela te perdoa, mas tá tudo bem. Então medir tudo isso, até porque se você vive num ambiente, tem um monte de gente que não perdoa, eu tenho certeza que algum problema você tem. Isso aí é certo. Tá aí um estudo legal, né? A teia do perdão, será que vai ter saúde? Não sei. Vamos lá. Eu acredito que vai ter. Mas vamos lá, vamos para uma segunda pergunta. Por que medir o perdão? Se é uma métrica que vem surgindo nos últimos 2, 3, 5 anos ligada à sua saúde e que tem trabalhos mostrando que se você não perdoa hoje, vai ter problema de saúde lá na frente, parece que se hoje, e olha que não foi a primeira vez, eu estou vendo pastor e padre falando de perdão e saúde. Eles nem sabem dos artigos. Então cabe nós, como profissional de saúde, e você que está convivendo, começar a entender que se essa relação está estreita, eu mandei até para o meu orientador alguns trabalhos ontem sobre isso, ele é bastante cético também, claro, normal, né? Um pensador tá ali, tem que estar pautado em evidência, perdão, agora vou falar de perdão para tudo quanto é canto, o carro perdoa, irmão, tal, entendeu? Não nada contra, ok? Estou só falando que numa visão de perspectiva acadêmica, científica, voltada para a saúde. Então a gente sabe hoje, saúde está cada vez mais forte, produtividade está cada vez mais forte, e aí as relações psicoemocionais e físicas também, tá ok? E aqui, qual será o futuro da saúde, né, em relação a esse biomarcador perdão? O que você acha? O que você acha? Depois de tudo isso que eu te falei, o que você acha? Você acha que vai ficar por aqui? Porque você acha que é coisa de religião, de igreja, de uma coisa de Deus, que para que estou falando isso? Será que você acha? Desculpe, mas você acha, você tem que estudar. Porque eu também achava quando eu vi isso pela primeira vez. Tá louco? O que tem a ver isso uma coisa com a outra? Entendeu? Só que você começa a ler bate 1, bate 2. Aí tem um tratado desse tamanho falando de perdão em saúde. Pô, será que esse cara é louco? O cara é super respaldado. Vai lá no PubMed, bota a Lauren Toussaint para você ver. Até síndrome intestino irritável tá ligado ao perdão. Quem é? Lauren Toussaint. Então, eu tenho que conhecer esse cara, inclusive, um dia. Na Universidade dos Estados Unidos, Universidade Luterana dos Estados Unidos. Então, assim, eu vejo que o perdão é um grande biomarcador de saúde, não é à toa que a Sociedade Brasileira de Cardiologia está recomendando como das diretrizes que os cardiologistas perguntem isso. Sandor, por que também será? Porque pode ter sido por um rancor, por um estresse, por alguma pessoa que ele tenha infartado. E sabe qual é o pior? Se ele não resolveu, ele vai infartar de novo. Ele vai infartar de novo. Tem um caso interessante de um aluno meu que ele foi comprar um apartamento e ele ia comprar um apartamento, alugou um apartamento e tal, e ele era segundo da fila, se eu não me engano, e tinha uma pessoa na frente dele antes nessa fila. E o corretor de imóveis foi lá e tal. E aí ele foi lá e chegou na hora certinha e parece que essa pessoa demorou para chegar, ele foi lá e ver o apartamento. Aí chega essa pessoa que chegou atrasada, era um senhor, super estressado, super puto lá, brigando com todo mundo, super nervoso, que palhaçada e tal. E estava atrasado, aquela situação toda. E acabou que ele viu o apartamento e tal, foi embora e ele conseguiu fechar o apartamento. E o que ele descobriu depois? Quando ele ligou lá, né, ele falou assim, ó, nós fizemos a entrevista com as pessoas e tudo, mas você foi o selecionado. E aí ele falou, e aquele senhor? Aquele senhor lá, ele ficou tão puto, que ele teve um infarto depois de poucas horas daquele dia. Um cara aposentado, um senhor com a esposa, deixou a família. Por quê? Porque ficou puto com um apartamento que em Águas Claras que tem milhões. Olha o nível. Então, assim, será que ele já não era um cardiopata antes? Será que ele já tinha tido um outro problema de saúde antes? Bem provável, vou dizer, bem possível, que eu não posso falar que eu provei. Então percebe que uma banalidade, uma coisa ridícula, tirou a vida de um cara que viveu 60, 70 anos por causa disso, deixa a sua família. Não tem saúde emocional, não tem inteligência emocional. E sabe o que as pessoas estão mostrando? Que as pessoas que têm a espiritualidade ligada à parte mental não vivem tanto quanto as que têm. Então essa pessoa chegar e ter o let it go, deixar passar, quanto é importante. Então tá aí, isso é minha visão, essa é minha perspectiva, que eu estou treinando e estudando e compartilhando. E aí, fez sentido para você? O que você acha disso? Você conhece pessoas que são assim? Que estão sempre nervosas, não perdoa, fala que não quer, que deseja o mal? Vê como é que ela está de saúde, vê como é que ela está no dia a dia. Vê se ela é uma pessoa feliz de fato, como é que está a parte física e mental. Faz check-up dela, depois você me fala. Vamos para frente, muita coisa boa.
Então, partindo para uma visão geral, né, do que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, né, eu trouxe agora os dados da base de hoje, com praticamente aí 6 mil pessoas, e aí a gente tem hoje, acredite se quiser, 38% dessas pessoas hoje, das 5 mil, dizem, tentando perdoar, posso perdoar e não perdoo. Não perdoo, não mesmo. Então nós estamos falando de cada 10, né? No caso aí de cada 10, nós temos aí em torno de 4 que não sabem lidar com o perdão. E quando a gente vai para a pirâmide da saúde funcional, a pirâmide da saúde funcional, ela é composta por 5 níveis, ok? 5 níveis. O Z1 é o pior nível da saúde funcional, aí nós temos o Z2, o Z3, o Z4 e o Z5. Então vai se compondo, a gente vai construindo a saúde funcional. Então lá em cima é o Z5. Então quando a gente está na base da pirâmide, as pessoas que falam perdoo, né, totalmente, 100%, apenas 35% dessa base fala, do Z1, que é o pior nível da saúde funcional, fala que perdoa. Sim, não tem nenhum problema com ninguém. Depois a gente vai para o Z2, 47%, Z3, 60%, Z4, 72% e o Z5, 83%. Então você percebe que quando a gente está evoluindo a saúde funcional com todos os biomarcadores, o perdão vai melhorando. E a pessoa que não tem uma saúde geral, que a saúde funcional é ligada, todos os aspectos ligados à sua parte física, mental, espiritual, física, emocional, tá ligado. Então a pessoa que tem uma baixa saúde funcional, ele não consegue ter a relação do perdão de uma forma efetiva e natural. Ou seja, pior perdão, pior a saúde funcional. Olha que interessante. Os nossos resultados estão cada vez mais convergentes, mais alinhados com o do Loren Toussaint e com as pesquisas que vêm por aí. E por fim, eu quero falar para vocês rapidamente que a gente vai fazer um outro conexão científica. Vocês estão me vendo aqui. Eu quero que vocês coloquem a mão, né, cuidado pessoal que está dirigindo aí, ouvindo o podcast, na parte frontal da sua testa. Exatamente. Esse é o córtex pré-frontal, né? Eu estou até mostrando uma imagem aqui, pessoal, córtex pré-frontal. Essa é a área, né, que o Ricardo, que o Damasio, tantos neurocientistas vêm mostrando que é a área de estímulo do perdão no seu cérebro, que é justamente a área da garra, áreas específicas de consciência e de presença. Então, quando eu cultivo, quando eu treino este músculo, o meu cérebro, ele aumenta a quantidade de sangue para aquela região específica, medido pela ressonância magnética. Então, este treino estimula uma área do seu cérebro, né, que ela é recente, que ela tem milhares de anos, que é o do córtex pré-frontal. Então, veja que nós chegamos em um ponto, né, da nossa vida, não só falando de pesquisadores, da parte da ciência, que a gente tem que entender que rota é essa. E quando a gente não perdoa, o que acontece? A gente vai lá para o meio do cérebro, para a área do hipocampo, que é uma área muito mais antiga no seu cérebro, cérebro reptiliano, é um cérebro mais antigo. Então eu diria para você que você treinar esse músculo, treinar o músculo do perdão, como é que a gente fala sobre isso? São 3 tipos de perdão. O perdão de você para você, o perdão de você para o outro e o perdão do outro para você. 3 tipos. E o que o Sandor faz? Depois que eu descobri isso há 4 anos atrás, diariamente, eu estou sempre na minha meditação, no meu dia a dia, escutando como o Sandor fala com ele, escutando como é que... Porque o Sandor cobra muito do Sandor. O Sandor também julga, o Sandor tem culpa, tem comparação, tem... Então ele está ali com ele o tempo todo, buscando ser mais leve, trabalhando ele no seu dia a dia, e muitas coisas porque o Sandor andou fazendo com ele mesmo há muito tempo. E como é que é o Sandor em relação aos outros? Como é que eu venho tratando os outros? Será que alguma coisa que eu fiz em relação a outro, que muitas vezes quando a gente faz para as outras pessoas, a gente se sente mais mágoa do que ela mesma. Eu falo isso muito para as pessoas. E o último perdão, que é o do outro para você, que você nunca vai ter controle. Então esse é um jogo bem interessante. Eu faço essa meditação, eu trabalho lá sempre com meus alunos, trabalho comigo, para entender que existem essas 3 vias. Quem é aquela pessoa? Se ela está buzinando, se ela está estressada, se ela tem um motivo para aquilo. E você vai o quê? Reagir? Você quer ver uma pessoa parar de gritar com você? Ou melhor, você quer ver uma pessoa gritar mais alto com você? É só você gritar com ela também. Então você grita, fala baixo. Grita, fala baixo. Não seja indiferente. Que a indiferença também gera o sentimento. Então entender que você vai aprendendo esse processo, como é que funciona seu cérebro, seu dia a dia, para você trabalhar esses 3 tipos de perdão. Porque eu vou te dizer, viu? Esse conhecimento aqui é para a vida mesmo. Agora imagina eu
há 3 anos atrás falando de perdão em um curso de educação física. E aí em 2018, saiu um trabalho falando da relação de perdão com atividade física. E mostrando que principalmente quem fazia o treinamento de força tinha pior relação com o perdão. E olha que eu gosto de treinamento de força, estudo força. Então, gente, eu tive que bater muita cabeça, tive que estudar muito para falar isso para vocês. Graças a Deus que está saindo aí, entendeu? Os trabalhos ligando a parte de perdão com saúde e produtividade. E agora ligado com doenças como diabetes e outras. E a gente vai agora estudar outras doenças reumáticas. Então, assim, lembrando, esquece religião, religiosidade, qualquer espécie. Eu sou profissional de saúde. Tá lá, eu sou profissional de saúde. Então eu quero melhorar a saúde do meu aluno, do meu cliente, do meu paciente. Então eu tenho que medir. Não tem nada a ver com psicologia, não tem nada a ver com religião. Então eu meço isso, por quê? Porque tem um desfecho. A gente sabe muito da relação, sabe de quê? Fibromialgia e perdão. Quem? Loren Toussaint. Quantos pacientes você trabalhou com fibromialgia? Vários. Perdi já as contas. E aí a gente ia trabalhando, fazia treino de força, corrida, ia, falava dos pilares da alimentação e trabalhava esses aspectos sobre o perdão. O que acontecia? A pessoa ia se curando, ia melhorando, sabendo lidar. Porque inflama, né, gente? Claro que inflama. O eixo hipotálamo, hipófise, vai adrenal, vai inflamar, vai gerar problema. Então, assume a sua fisiologia, assume a sua vida, assume os seus pensamentos, assume a sua mente. Estuda isso. Esse é você. Se você não conhecer, você vai ter problema. Você tem que impactar em você, no seu filho, na sua família, na sua comunidade. E hoje, cada dia mais, que maravilha, nas empresas. Ok? Feliz demais estar com vocês. Foi uma conexão sensacional. Quero agradecer a todos aí que estão no podcast nos ouvindo, pessoal do YouTube, pessoal aí de todas as mídias sociais. Fantástico. Geramos aqui muito valor. Demorei quase 4 horas para montar esse material, estudar, trazer essas evidências para vocês. Você que está no YouTube, deixar aquela curtida para mostrar realmente que está fazendo um trabalho sério. Assine o canal, claro. Assine as notificações também no sininho. Deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, sua crítica. E aí, você não gostou? Não achou bacana? Não tá bom? Não importa. Faça daquilo um portal para a gente poder te ajudar. Quer mais artigos sobre isso? Quer mais material? Bom demais. Ok? Nos vemos em breve. Com certeza, treinando esse músculo do perdão, porque ele é poderoso para a nossa vida, nossa saúde, com toda certeza e com todas as evidências. Muito obrigado para vocês, grande abraço e até logo para o próximo Conexão Científica.